Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ellen e se você ainda não me segue no Instagram, o meu perfil é @sinapsecriativa e por lá eu consigo ter um contato muito mais próximo de vocês, interagir mais, responder perguntas, mais do que aqui no YouTube. Pessoal, o tema do vídeo de hoje são 5 adaptações que eu fiz na minha rotina, na minha vida, sem saber que eu era autista. Então, pessoal, esse vídeo é muito interessante porque recentemente, para quem me acompanha sabe que eu obtive o diagnóstico de autismo só agora na vida adulta e que eu já era diagnosticada com TDAH há mais ou menos 8 anos. Então, a minha vida inteira, basicamente da infância, adolescência e vida adulta, eu tive que fazer adaptações por conta do meu jeito de ser. Muitas vezes eu considerava essas adaptações apenas comportamentos relacionados a toque, algo assim. Tive uma criação um pouco rígida, então eu achava que esses comportamentos meus, né, esses rituais que eu fazia, era exclusivamente por conta da minha criação. Mas há 2 anos atrás eu me mudei, né, me casei, e descobri que muitas dessas coisas, esses comportamentos são extremamente necessários para que eu tenha uma rotina super regulada e funcional. Bom, só para deixar vocês um pouco a par da situação, então eu sou TDAH e sou autista, e esses dois transtornos se chocam diariamente. Enquanto o meu lado TDAH gosta do caos, do imprevisível, da bagunça, da intensidade, eu tenho um lado muito presente que precisa de rotina, que precisa de previsibilidade e que precisa de calma e equilíbrio. Então, depende do dia, da semana, do momento que eu tô, do que eu tô sentindo, eu fico transitando entre esses dois lados, do equilíbrio e do caos. Por isso que eu vou falar aqui pra vocês, não é nenhuma técnica revolucionária, tá? São pequenas coisas que funcionou pra mim durante os anos e permitiu que eu tivesse mais tempo, que tivesse uma rotina um pouco mais leve do que a maioria das pessoas com esse transtorno leva. Então, a primeira adaptação é criar pequenos rituais para tarefas mecânicas. O que seria tarefas mecânicas, né? Lavar uma louça, passar pano, varrer a casa, lavar o cabelo, sei lá, fazer uma skincare. Coisas que a gente não precisa estar com funções cognitivas altamente conectadas e ativadas. E aí, o que me gerava muito desconforto, né? Por exemplo, eu chegava em casa e eu precisava lavar meu cabelo, e eu precisava lavar a louça, eu precisava fazer comida e ao mesmo tempo limpar o apartamento, supondo que fosse essas minhas tarefas. Então eu desenvolvi uma rotina de colocar hidratação no cabelo e lavar a louça. Enquanto a louça lava, a máquina enche de água. Enquanto isso, eu vou varrer o chão e depois, enquanto eu passo o pano e aquele apartamento seca, eu vou enxaguar o meu cabelo no banheiro. Então, eu tenho uma sequência para fazer coisas. Isso me ajuda a não esquecer passos, porque eu sou bem ruim de passos. Sim, é como se a minha vida inteira precisasse de um manual de instrução, porque eu acabo sendo muito metódica para algumas coisas e esquecendo pontos muito importantes de outras. Então, criar esses mini rituais para tarefas assim me ajuda a não esquecer o que eu preciso fazer, permite que eu tenha um pouco mais de engajamento, porque eu não morro de amores para fazer esse tipo de coisa, eu tenho muita preguiça, eu não tenho interesse algum, então é um jeito de eu modular a minha atenção, manter meu apartamento, meu ambiente sempre limpo e também de colocar rotinas de autocuidado para mim, porque uma desculpa muito frequente que eu tive, pelo menos na vida adulta, é que eu não tinha tempo de me cuidar, que nada, essas coisas não valem a pena, essas coisas é besteira, pra que fazer skincare? Então, muitas dessas rotinas eu consegui manter e criá-las por conta desses rituais. E aí, o que são esses rituais? Sequenciar essas tarefas, então combinar. Então, por exemplo, eu consigo deslocar uma tarefa de limpeza que eu sei que vai demorar um tempo no mesmo dia que eu vou fazer uma hidratação no cabelo. E aí eu consigo aproveitar esse tempo. Um outro ponto também é deixar tudo separado, né? Então, quando eu chego em casa, eu sei que eu vou lavar o cabelo, que eu vou fazer hidratação, né? Eu tenho o cabelo colorido, às vezes eu preciso tonalizar, eu já deixo tudo separado. Toalha, shampoo, creme, roupa, meia, chinelo, para que eu tenha um certo conforto quando eu olhar dentro do banheiro e falar, bom, eu vou fazer tudo isso, mas tudo que eu preciso tá aqui dentro, eu não vou precisar ficar saindo para pegar ou pedir para alguém. Então, isso me traz um conforto de saber que eu vou conseguir cumprir aquilo que eu me propus naquele dia. Sei que parece um pouco estranho, mas se eu não fizesse isso, eu ia esquecer coisas importantes e eu ia me sentir muito sobrecarregada sensorialmente, ainda mais quando eu preciso fazer coisas que pertencem a
modalidades diferentes da minha vida. Então, às vezes eu preciso estudar, às vezes eu preciso cuidar da casa, às vezes eu preciso fazer relatório do hospital, às vezes eu preciso cuidar da minha saúde. Então, para que eu consiga pegar essas atividades e colocá-las todas dentro de um período curto, que muitas vezes é a minha realidade, porque às vezes eu chego muito tarde em casa do hospital, é dessa forma que eu encontrei. Quando eu era um pouco mais nova, eu tinha esses rituais de acordo com o dia da semana. Então, eu sabia que toda quarta-feira eu fazia tal coisa, toda quinta eu fazia tal coisa. E eu já gerava uma sensação diferente de acordo com o dia e de acordo com a tarefa. Então, eu chamo de ritual porque realmente é um passo a passo. Um outro ponto, ainda sobre essas tarefas, né? Eu senti uma diferença maior quando eu vim morar sozinha, porque parece que faltava muito tempo durante o dia, né? Quando eu tinha que fazer coisas pra mim, né? Coisas mecânicas, e não dava tempo de eu estudar, né? Que eu tô fazendo residência, que não dava tempo eu fazer alguns relatórios que eu precisava de atenção e de concentração, eu acabava reclamando que faltava muito tempo, porque eu passava muito tempo fazendo coisas que eu não gostava, mas que eram necessárias, e muito tempo me culpando e pensando do que eu não fiz em relação ao estudo e trabalho. E então, um jeito que eu encontrei de otimizar, boa parte das pessoas usa aquele cronômetro, né, para fazer as tarefas em um determinado tempo. Então, por exemplo, das 5 às 7 eu vou faxinar a casa inteira. Gente, pra mim não funciona essa questão de horário. Claro que funciona para algumas coisas, mas para essa específica que eu vou contar para vocês, não. Então eu me preparo. Eu gosto muito de ouvir podcast, de ouvir música, de assistir vídeo, e muitas vezes eu pego um podcast que tem 1h30, 2 horas, que eu sei que é um tempo mais ou menos suficiente para que eu faça essas tarefas, e aí eu ligo ele aqui no ouvido, coloco o fone, penduro o celular aqui no bolso ou naquelas fitinhas de colar, igual tem aqui atrás. E aí eu tenho o tempo daquele podcast para cumprir tudo que eu tenho que fazer dentro de casa, ou seja, fora de casa. E por que eu faço isso, gente? Apesar de eu muitas vezes ser extremamente organizada, o lado TDAH meu é bagunceiro em muitos pontos na minha casa. E não tem noção de tempo. Ou seja, dependendo da tarefa, vou dar um exemplo para vocês. Isso aconteceu ontem, inclusive. Eu tava limpando a sala e aí eu abri o baú do sofá e achei um monte de tranqueira que eu não via há muito tempo. E aí eu perdi mais ou menos 1h30 mexendo naquelas tranqueiras, não arrumei elas, não achei nada útil e essa 1h30 fez falta no restante da faxina do apartamento, que eu deveria deixar tudo pronto no fim de semana. Então, quando eu estou ouvindo o podcast, eu tenho uma sensação mais real de tempo e de momento. E isso me ajuda a aplicar essa sensação real de tempo nas minhas tarefas. E aí, tarefas que eu poderia levar o dia todo, eu consigo comprimir elas em 2 horas, porque eu tô realmente no pique, focada naquilo que eu tô ouvindo, mas as minhas mãozinhas estão trabalhando. Esse não é o conceito de multitarefas, tá? Que a gente brinca que é a atenção alternada, então eu fico mudando de foco o tempo todo. Isso, eu não sei se tem um nome essa técnica, mas basicamente eu abstraio do que eu tô fazendo mecanicamente para me concentrar no que eu tô ouvindo. E aí isso me ajuda tanto a me acalmar, quanto a cumprir tudo que eu preciso. Então é uma dica bacana para vocês. Eu já tentei fazer várias vezes com música, só que eu sou uma pessoa muito emocionada, muito empática, muito intensa. Então, se eu coloco música, muitas vezes eu fico dançando, pulando e cantando e não consigo fazer aquela tarefa direito. Ou eu me sinto presa. Por exemplo, eu não posso ficar pulando e dançando enquanto eu tô com um monte de copo de vidro na mão. Então, pra mim, funciona melhor ouvir aula, ouvir vídeo, ouvir relato, ouvir podcast. Acaba sendo uma ferramenta incrível para que eu consiga terminar o serviço de casa e outras coisas bem mais rápido. Lógico que, abrindo aqui um parêntese, né, gente? Isso não serve para estudo, tá? Se você é como eu, tem algumas dificuldades no processo de aprendizagem. Então, realmente, você precisa de outros recursos, por exemplo, aqueles ruídos branco, ruído marrom, ruído preto, músicas ambiente, ou se não, o silêncio absoluto, para conseguir aprender, para conseguir estudar de fato, tá bom? Então, essa questão do podcast aí, da linguagem, é só quando você estiver fazendo tarefas que não precisam realmente de um aprendizado efetivo. Combinado? Terceira adaptação é totalmente relacionada a estudo, pessoal. Eu já contei em alguns vídeos para vocês que durante a minha infância, adolescência, até na faculdade, eu tive muitas, mas muitas dificuldades mesmo. Eu nunca me adaptei ao ensino tradicional. Apesar de ter algumas facilidades em alguns assuntos,
a grande maioria dos assuntos, a forma com que é ensinada, acaba não sendo compatível com a forma que eu aprendo. E eu só fui entender isso muitos anos depois, quase na vida adulta, porque até então eu me achava praticamente incapaz, eu me achava burra, eu achava que todo mundo que estava ao meu redor conseguia fazer aquela determinada tarefa e eu não era capaz de fazer. Bom, dando essa introdução para vocês devem imaginar que eu sofri bastante, né? Época do vestibular, faculdade e um pouco mais da adolescência para a vida adulta. Então, quando eu saí um pouco da adolescência e cheguei na vida adulta, eu comecei a ter uma necessidade extrema de estudar muita coisa em pouco tempo. Né? Para quem faz graduação, para quem já viveu essa vida de universitário, sabe que as matérias são gigantes e que às vezes você não tem o auxílio do professor, você não tem material didático assim bom que seja feito exclusivamente para aquela disciplina. Os livros são gigantes, então eu vim da área da ciência, né? Eu sou biomédica de formação, então na área da pesquisa você basicamente tem que ser autodidata para tudo. E não que isso fosse um problema muito grande ser autodidata, porque eu sempre aprendi muitas coisas sozinha. O problema era conseguir aprender no tempo e na intensidade dos outros alunos. E na época eu ainda não tinha o laudo do autismo, obviamente, tinha do TDAH, mas esse laudo batia de frente com tanto preconceito por parte dos educadores que me olhavam de forma com que achavam que eu usava o laudo como desculpa e que aquelas dificuldades não eram reais. Então, para vocês terem ideia, teve provas da faculdade de eu pegar assim na minha mão e eu não conseguia entender o que era para fazer. De eu ter que pedir ajuda ao professor e falar: professor, olha, eu sei que a senhora não é muito adepta, né, à minha condição, ao meu laudo, mas eu preciso muito que a senhora me explique o que a senhora quer dizer aqui, porque eu não consegui entender. E se eu não consigo entender, eu não consigo fazer a questão. E desse jeito, a educação que a senhora quer transmitir não é inclusiva. Bom, tirando todos esses perrengues, como eu sou da área da saúde, a gente desenha muito. E aí eu descobri nos resumos, nos desenhos e nos esquemas um jeito de entender tudo que era passado em forma de texto. Então, eu não tô aqui para dizer que você tem que resumir tudo, desenhar tudo e ficar decorando coisas, tá? Não é sobre resumos e decorar, é sobre resumos e entender. Eu posso até fazer um post para vocês ou um vídeo mostrando tudo que eu já desenhei na vida. Então, eu basicamente leio um parágrafo, leio um texto, anoto em tópicos o que eu entendi ou o que eu não entendi e eu transformo em desenho, em cores. Então, muitas vezes, durante as provas, eu lembrava assim, do meu resumo. Olha, aquela seta laranja tá falando isso, isso e isso. A seta vermelha me indicava para coisas que eu não sei sobre esse assunto. E se eu não sei, eu estudei mais, então é essa a dúvida. Então, eu fazia esse pensamento em teia, junto com os desenhos, para conseguir aprender, para conseguir memorizar o que eu precisava, porque a área da saúde, infelizmente, tem muitas coisas, por exemplo, a anatomia, que você precisa memorizar. Então, foi um jeito que eu achei de aprender. E aí, hoje em dia, eu não faço isso só com estudo, eu faço isso com a minha agenda, com o meu planejamento, com a minha programação diária, tudo que eu vou aprender, vídeos interessantes que eu assisto, com os meus hiperfocos. Então, basicamente, eu gosto de pegar, desenhar, transformar a letra em imagem. É o jeito que eu aprendo, o jeito que eu entendo e o jeito que eu transformo aquele conhecimento que muitas vezes eu não gosto muito em algo mais atrativo. Então, essa foi, acho que a terceira adaptação que eu consegui fazer e que tem me ajudado muito. E aí, só depois eu descobri que uma das minhas habilidades, né, é esse lado um pouco mais artístico, esse lado um pouco mais lúdico. E, sem querer, eu acabei usando ao meu favor ao longo da vida. Quarta adaptação, pessoal, é algo muito parecido com o masking, que é um termo utilizado para explicar como mulheres, ou né, homens, mas no caso mais mulheres que estão no espectro, usam para mascarar sintomas e sinais autísticos. E aí, eu não sabia que isso era masking, mas me ajudou em muitos momentos a lidar com situações estressantes. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalho na área da saúde e muitas vezes eu vou trabalhar com equipes cirúrgicas que eu não tenho tanta afinidade. E não ter tanta afinidade com uma pessoa presencialmente é uma barreira muito grande para mim. Apesar de eu parecer muito comunicativa, muito falante, muito assim, doidinha, na vida real eu sou muito tímida, eu sou muito fechada. Então, para que eu conseguisse chegar num local um pouco mais confortável, eu me preparava antes. Eu estudava tudo que eu podia sobre o procedimento,
eu sabia tudo sobre o hospital, sobre a sala, sobre a equipe, quantos anos. Às vezes eu até olhava as redes sociais das pessoas que eu ia trabalhar para descobrir o perfil delas e ver se eu podia falar ou não certas coisas, me abrir ou não com certos assuntos por conta do julgamento. Fora isso, eu também levava sempre alguns assuntos na manga para que se eu ficasse sem assunto, se eu ficasse um pouco deslocada, eu conseguisse soltar na mesa e aquele assunto gerasse outras conversas, né, gerasse outros debates e eu não precisasse lidar com aquela tensão exclusivamente para mim. Então, sempre que eu vou sair, sempre que eu vou em uma festa, sempre que eu vou, sei lá, num casamento, num encontro de amigos, ou eu vou trabalhar para alguém que eu não conheço, algo do tipo, eu me preparo antes com essas cartas de conteúdo, né? Eu brinco que são cartas de repertório, para que eu me sinta mais tranquila no ambiente, que eu consiga me encaixar e aí ter a chance de mostrar quem realmente eu sou, tá? Tem um lado muito negativo do masking, porque você tem que se preocupar o tempo todo em quem você é, em quem você parece ser, e aí esse ponto realmente não concordo. Mas essas cartinhas de repertório têm sido uma forma muito legal de eu conseguir conversar com as pessoas, conhecer novas pessoas e ter a chance de mostrar quem eu sou antes daquele pré-julgamento. Então é isso, pessoal, esse é o quarto ponto. Quinto e último ponto é algo mais relacionado à minha parte sensorial. Então, um dos pontos que me fez procurar pelo diagnóstico do autismo foi a questão do transtorno do processamento sensorial, tanto auditivo como tátil. Por que que eu falo isso? Eu tinha muita dificuldade em usar roupas que meus pais compravam quando eu era pequena, até por conta da nossa classe social e do nosso círculo de amigos. Por que que eu digo isso? Meus pais sempre foram criados na igreja, meu pai tinha uma condição de vida razoável, então muitas vezes eu tinha que usar roupas um pouco mais social, algo que me incomodava muito. Então eu tenho muita aflição à meia fina até hoje, eu não consigo colocar sem me sentir muito mal. Eu tenho uma mega aflição à roupa de couro, ou sintético mesmo, que prende e te consegue deixar basicamente sufocada, sabe? Eu sinto uma sensação horrível com roupas de couro. E aí, por conta desse meu histórico com as roupas, eu desenvolvi alguns jeitos de me sentir confortável. E um deles era, primeiro, estragar roupas que eu não queria usar. Sim, eu fazia isso quando era criança, não tô incentivando ninguém a falar isso, tá? Fazer isso, mas era um jeito que eu achei quando eu era criança. E hoje em dia, quando eu gosto muito de um tecido, quando eu gosto muito de uma roupa, eu já compro 3, 4 do mesmo modelo. Nem que eu não possa comprar naquele momento. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês. Essa blusa aqui, ó, de lãzinha, eu tenho ela no vermelho, eu tenho ela no azul e no preto, porque eu amo a textura dela. Esse top aqui que eu tô, também, a mesma coisa. Então, hoje em dia, eu consigo ser sincera comigo no que eu posso ou não usar, do que eu gosto ou não, do que eu me sinto bem ou não. E aí, olha que coisa louca, eu não achei que esse meu problema com textura, com audição, com paladar, seria algo tão impactante. Porque hoje em dia, se você olhar meu armário, tem peças duplicadas, tem tipos de cores que eu gosto de usar, que são super específicas. Então, ao longo da vida, para que eu me sentisse mais confortável, eu comecei a prestar muito mais atenção no tipo de tecido, na marca, no tamanho, no jeito que eu me vestia. Eu moldei o meu estilo baseado no conforto. E aí essa é mais uma adaptação que eu acabei fazendo sem saber que era por conta do transtorno do processamento sensorial que é presente no espectro. E vou falar uma coisa pra vocês, hoje em dia eu tenho independência suficiente, opinião suficiente para não me importar com o jeito que as pessoas me olham quando eu me visto. Então, dias que eu tô em crise, que eu tô muito mal, eu tô realmente de moletom quentinho, cheio de pelinho, porque é assim que eu me sinto confortável. Então, de acordo com o dia da semana, eu tenho uma meia específica para usar, seja ela colorida ou sem cor, mas ela é fofinha. Aquilo me traz o conforto pro dia que eu vou enfrentar. Inclusive, eu vi muitos vídeos de algumas meninas falando que elas têm peças de roupa que são peças de conforto, peças de reconforto. E aí eu queria até mostrar pra vocês em um outro vídeo as minhas coisas que eu considero que são esses meus pontinhos de equilíbrio. Então é isso, pessoal. Essas foram as 5 adaptações que eu fiz. Não são técnicas, tá? Mas são adaptações que eu fiz sem saber que eu era autista e que acabaram facilitando e me trazendo muito mais equilíbrio na minha rotina. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários
Se você tem alguma dessas características, se você já fez essas adaptações, se você tem um diagnóstico, eu vou gostar muito de saber. E aproveitando, pessoal, dia 18 de agosto, às 20 horas, eu vou dar uma aula sobre rotina, sobre organização, como tornar a tua rotina mais leve e produtiva e ainda aprender a lidar de maneira muito mais intuitiva com o seu diagnóstico. Então, o link vai estar aqui embaixo desse vídeo, se inscreve nessa aula e a gente se vê lá. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.